nessa quinta-feira, dia 28 de outubro, dando continuidade ao nosso primeiro colóquio Memorar Narrativas Autobiográficas, a formação educacional em diálogo com as experiências do cotidiano. E nós vamos iniciar as atividades desta tarde com as narrativas autobiográficas referentes ao eixo 4, cujo tema é o que queria ser quando crescesse. Vamos começar a nossa leitura com o texto da Ana Clara dos Santos Coutinho, Eu Sempre Professora. Eu Sempre Professora, Ana Clara dos Santos Coutinho. A minha história começa antes mesmo dos meus pais se conhecerem. Penso que para falar sobre mim, preciso antes falar sobre a minha família, pois a minha história tem uma ligação muito forte com a história dos meus. Aqui em casa, meus pais sempre tiveram oportunidades de conversar comigo e com o meu irmão sobre a vida que tiveram. Então, irei me basear aos fatos que eu sei e que marcaram a vida deles. Começo falando sobre a minha mãe, Janaína das Graças dos Santos Gomes, filha de Maria Dalva dos Santos Gomes e Sebastião Osório Gomes, nascida no dia 1º de janeiro de 1966. Minha mãe era de classe média baixa, pois os pais não tinham condições de dar uma boa vida a ela e seus irmãos. Só que minha avó sempre achou importante que os filhos tivessem uma educação exemplar. Por conta disso, conseguiu um emprego de faxineira na escola que era em frente à sua casa, para que assim conseguisse uma vaga para pelo menos um dos filhos. Como minha mãe era caçula, foi escolhida para estudar até a antiga 4ª série, que era a última série que a escola ofertava, e escola particular, aliás, uma das melhores escolas que havia no bairro na época. Depois de finalizar a 4ª série, teve que buscar uma vaga em outra escola que tivesse ensino fundamental 2 e ensino médio, e essa escola teria que ser pública, já que minha avó não tinha condições de pagar para que os filhos estudassem. Como minha mãe sempre sonhou em ser professora, e minha avó era ciente dessa vontade, enfrentou fila dias e noites para conseguir uma vaga no Instituto de Educação Clélia Nancy. Formou-se em professora em 1983, mas não se formou somente em professora, como também aprendeu a costurar, fazer unha e crochê. Na época, o Instituto ofertava esses cursos, porém, eram cursos específicos para meninos e específicos para meninas. Minha mãe fala que meu avô era muito alienado em relação a tudo, que as contas, aluguel, estudo, era tudo na conta da minha avó, que ele trabalhava para beber e raramente colocava algo pouco de comida em casa. Com isso, ele não se importava muito com os estudos dos filhos. Falo agora sobre meu pai, Gustavo Coutinho, filho de Vera Lúcia Coutinho e Arnaldo Alexandre Ribeiro, nascido no dia 12 de abril de 1971. Meu pai não gosta muito de falar sobre a infância dele, pois não é algo fácil para ele. Eu me recordo dele falando poucas vezes sobre alguns momentos, mas sempre quando fala de algo, é sempre algo muito marcante. Ele sempre fala que os momentos marcantes de sua infância foram de sofrimentos, angústias e muitas dúvidas. Minha avó veio de uma vida muito difícil, até que conheceu meu avô, que tinha uma situação financeira muito boa. Juntos tiveram meu pai. Meu pai sempre se questionava o porquê de todos terem 2 sobrenomes ou mais e ele somente um. Já me relatou um certo dia de um episódio de sua vida que, quando era bem pequeno, foi realizar a atividade de casa da escola com meu avô e o mesmo o obrigou a escrever seu nome como Gustavo Coutinho Ribeiro. E, ao chegar à escola, a professora falou que estava errado, pois o nome dele não tinha o Ribeiro. A partir disso, ele questionou a minha avó o motivo, e a mesma contou que meu avô não teria registrado, consequentemente, ele não teria o nome de Ribeiro. Quando meu pai tinha 7 anos, minha avó descobriu que o meu avô tinha outra família, e por conta disso, meu avô deixou de conviver com a minha avó e com meu pai, fazendo assim com que a infância do meu pai fosse traumática para ele.
Acredito até que por esse motivo que ele não fala muito sobre. Meu pai, que frequentou várias escolas, que muitas não se recorda nem o nome, justamente por minha avó ficar sozinha com ele e não ter uma condição financeira muito boa. Quando realizou 12 anos de idade, teve que começar a trabalhar para ajudar a minha avó com as despesas e com os estudos dele, que já trabalhou de várias formas, vendendo alho, flores, camisa, etc. Mesmo com toda a dificuldade, minha avó preservava muitos estudos do meu pai e garantiu que ele finalizasse o ensino médio. Meus pais se conheceram quando começaram a trabalhar juntos na mesma empresa. Por conta do vínculo e das afinidades, começaram a se relacionar e a morar juntos. Em 12 de outubro de 1997, nasceu Ana Clara dos Santos Coutinho. Fez aniversário há poucos dias, hein, Ana Clara? Eu, fruto do amor dos meus pais, que mesmo com muita dificuldade se esforçaram ao máximo para dar a mim e ao meu irmão a melhor educação. No ano seguinte ao que completei 2 anos, meus pais decidiram me matricular em uma escola particular de uma amiga da família. Assim comecei a estudar no Educandário Martins. Desde que aprendi a ler e escrever, comecei a ter uma paixão pela profissão de professora e nunca mais tirei essa ideia da cabeça. Brincava de escolinha com os meus bonecos e familiares, tinha até quadro negro e mesinhas. Eu sempre era professora, claro. Estudei no Educandário Martins até o primeiro ano do ensino médio, fazendo formação geral. Quando estava no 9º ano do ensino fundamental 2, tive que realmente escolher o que queria ser quando crescer. E não deu outra, meu encanto da vida toda não foi à toa, decidi que realmente queria ser professora. No início não foi fácil. Minha mãe, por ter a formação do magistério, apoiou sem pensar 2 vezes. Já meu pai não ficou tão satisfeito, e daí em diante a briga foi grande. Até que um dia ele viu que não tinha mais jeito, que não tinha como mudar minha decisão, acabou aceitando, porém com uma condição: que eu não fosse uma professora qualquer, que estudasse com vontade e que me aprimorasse cada dia mais. Daí em diante foi uma loucura. Fui matriculada em uma escola particular que tinha curso normal a partir do 2º ano do ensino médio. Porém, faltando apenas uma semana para as aulas começarem, a escola entra em contato com a família avisando que não tinha formado turma e, com isso, devolveria todo o dinheiro gasto com matrícula, mensalidade, material e uniforme. Todos ficaram desesperados, mas não tinham muito o que fazer, além de aceitar e correr para o Instituto de Educação Clélia Nancy, que depois de muitas idas e vindas, abriram a vaga para mim. Só que teria que fazer uma adaptação do primeiro ano de ensino médio, que realizou em ensino regular. Realizei, né, em ensino regular. Em dezembro de 2015, me formei em professora e no ano seguinte já comecei a lecionar na escola de minha tia, Centro Educacional Gomes Martins, onde trabalho até hoje. Em 2016, passei para o curso de pedagogia na UERJ-FFP, onde o amor pela profissão só aumentou. Nesse mesmo ano, comecei a lecionar em salas de educação infantil e o encanto foi maior ainda. Cada dia, cada descoberta, cada abraço, cada objetivo alcançado fez com que eu tivesse certeza de que era aquilo que queria para a minha vida, independente dos vários obstáculos que sabia que teria que enfrentar. Estamos no mês de outubro do ano de 2021, 7 anos se passaram e entre eles muitos obstáculos, inclusive uma pandemia que me afastou da sala de aula durante um ano inteiro. Mas mesmo assim, eu só tenho mais certeza de que eu não me encaixo em outra profissão, que eu não seria realizada, nem tampouco faria bem feito se seguisse o desejo do meu pai de não ser professora. Hoje, ele e todos da família enxergam que a minha escolha foi a melhor. Eu amo a minha profissão, não a troco por nenhuma, nem que seja a melhor remunerada do mundo. Aprendi que a valorização que todos falavam não é o dinheiro como pensam, e sim o amor. Então me sinto muito bem valorizada. O próximo texto é o meu, Aos 13, por Aline Brito Cadilho. Reviver as memórias da infância não é uma tarefa fácil. Existem lembranças que ficam esparsas e sem sentido,
como um filme mudo no qual tentamos compreender o enredo. Não consigo lembrar exatamente todas as coisas que disse que queria ser quando crescesse. Lembro-me vagamente, acredito que a memória mais remota, de dizer que queria ser juíza. A inocência da criança em achar que tudo é simples empolga. Enquanto crianças, repetimos sonhos que nem sempre são nossos. Acredito que queremos é a sensação de ser o orgulho da família. Muitos de nós quer ter a profissão dos pais, dos avós ou tios. Não fui muito diferente. Sentia um orgulho enorme em dizer que a minha avó paterna terminou o 2º grau no Mobral e fez direito na UF. Eu era apaixonada por uma trajetória e não pela profissão. Com o tempo fui perceber que era o mesmo sentimento que vinha quando eu falava que meu avô materno me ensinou a dividir, mesmo não tendo terminado a escola. Ou que a minha avó materna me ensinou alguma frase de efeito. Depois dessa fase, quis ser secretária. Andava com um monte de papéis, um telefone quebrado e uma caneta dizendo que estava anotando recados. Hoje trabalho quase como uma e detesto. Curioso é que trabalhar nesse ramo não foi planejado. Logo, aprendi a ler e escrever. Sempre gostei de escrever. Eu tinha uns 6 ou 7 anos e já escrevia. Fui alfabetizada em casa pela minha mãe e minha felicidade sempre foi papel e lápis. Também uma tesoura, porque adorava recortar. Meu sonho era ir à escola. Aos 8 anos, tive uma professora chamada Thalia. Estava na 3ª série e ela é bem durona. Lembro claramente dela não deixar que seus alunos a chamassem de tia. Ela dizia que não era irmã nem do nosso pai e nem da nossa mãe. Não tenho mais a memória da sua voz, mas ao fechar os olhos, consigo ver o seu jeito de andar, suas roupas e até mesmo o seu jeito de lecionar. Curioso o funcionamento do nosso cérebro, não é mesmo? Como eu sempre amei escrever e ler também, com essa idade já tinha ficha na biblioteca. Levava para casa todas as sobras de atividades escolares, pois a professora me dava. Naquela época, eram todas mimeografadas e eu chegava com o dobro do normal de folhas em casa. Comecei a brincar de escolinha e não parei mais. Durante a adolescência, cogitei inúmeras profissões. Entretanto, nenhuma permanecia nos meus planos mais de 2 ou 3 meses. Mudei de escola algumas vezes, de círculo de amizade. O que não mudou mesmo era o fato de gostar de escrever. Ganhei um diário aos 9 anos e mantive o hábito até os 22. Escrevia poesia, pensamentos, músicas. Escrevia para desabafar, para contar para mim mesma, para guardar memórias. De tempos em tempos, visitava o passado ao ler meus diários. Refletia sobre os momentos e sobre quem eu queria ser a partir daquelas experiências. Ao longo do tempo, ficava ainda pior decidir, porque tudo parecia muito interessante. Eu não queria escolher uma coisa só. Era como o velho dilema de não saber se casava ou se comprava uma bicicleta. Então, na 8ª série, com 13 anos, tive uma das melhores professoras de matemática do mundo. Eliane era jovem, não se parecia em nada com a imagem carrancuda de um professor de matemática. Era a personificação exata de quem eu queria ser. A amiga dos alunos, mas exigente. Naquele ano, eu decidi que ia ser professora de matemática. Afinal, ainda tinha a Malhação, folhetim adolescente da TV Globo, que corroborava a ideia de que os professores eram quase como popstar. Esta professora, juntamente a algumas outras, encheu meu coração de empolgação. Lembro de dizer a ela que iria fazer matemática e ela me dizer que eu ia amar, mas também ia odiar. Ela não estava errada. Foram os melhores e os piores anos da minha vida. Ao olhar para trás, percebo que sempre quis ser professora, desde a tesoura e o papel picado no chão da sala até as folhas de atividades extras que eu levava para casa. É algo que acende uma luz, que me dá uma energia, que me enlouquece e me acalma. É a sensação de salvar o mundo que eu buscava quando falava em ser juíza. É ouvir um aluno te gritar na praia, no shopping, na rua. Engraçado como memorar traz à tona sensações.
a sensação de medo ao dar minha primeira aula, a sensação de cursar o normal no Instituto de Educação Clélia Nancy, a sensação de passar para a UF, o orgulho do pelotão da família nos desfiles cívicos de São Gonçalo. Hoje, tenho orgulho de ser professora, tenho paixão em dar aula, e ainda mais nos alunos me gritando na rua ou me encontrando nas redes sociais. Sinto orgulho de vê-los passando nos vestibulares e tendo suas profissões. É a sensação de mudar o mundo que eu buscava. Encontrei numa sala de aula e nunca mais saí. O próximo texto é o texto da Karina Almeida, o que você queria ser quando crescesse. Responder ao questionamento sobre o que eu gostaria de ser quando crescesse perpassa caminhos que antes nunca havia dado tanta importância quando criança. Creio que esse pensamento sobre a profissão que gostaria de seguir iniciou quando eu já estava no ensino médio, quando os pais e professores começam a colocar expectativas nos alunos sobre quais passos seguir após a formatura no ensino médio. Quando se é criança, pensamos em diversas profissões que para nós são importantes para a sociedade, como ser médico ou dentista. Refletindo antes de iniciar esse memorial, lembrei que no jardim de infância eu brincava com meu primo e uns amigos de dar injeção um no outro com o lápis e com a lapiseira, e pegar a espuma do estojo e fingir algodão, para fingir que éramos médicos durante as aulas. Acredito que antes do ensino médio nunca foi algo palpável cursar uma universidade para buscar uma realização profissional, visto que na minha família, tanto materna quanto paterna, apenas uma prima concluiu a faculdade, sendo ela numa universidade particular com auxílio do governo no ano de 2020. Meus pais, por sua vez, não concluíram os estudos, o que tornava ainda mais longe esse pensamento. Mas os dois sempre incentivaram bastante eu e minha irmã nos estudos e fizeram sempre o possível e ao alcance deles. Meus estudos foram sempre na rede pública municipal e estadual, sempre fui uma boa aluna, mesmo com as dificuldades que surgem a partir da 8ª série. No caso, a matemática, viu, Aline? Quando cheguei nessa série, mesmo com as notas baixas na disciplina de matemática, porém minhas notas nas demais disciplinas sempre foram muito boas. Então fui selecionada para fazer um curso chamado Fortalecendo Trajetórias, no Instituto JCA, para concorrer a uma bolsa de estudos no Colégio Santa Mônica. Ainda hoje não entendo como fui selecionada, pois minhas notas eram baixas em matemática, e as matérias que estudava no curso eram matemática, português e redação. Óbvio que não fui uma das selecionadas para a bolsa. A partir disso, tive a oportunidade de me inscrever para fazer a prova para o Colégio Pedro II e para um colégio de São Gonçalo chamado NATA, N-A-T-A. Porém, mesmo com o incentivo de minha mãe, eu não quis fazer a prova. Sempre tive receio de reprovar e me decepcionar comigo mesmo, como foi o caso da bolsa de estudos. Escrevendo esse trecho, me fez recordar que já quis ser professora em outra fase de minha vida. Antes de decidir por fim no cursinho, me lembro que meu sonho era estudar no Colégio Clélia Nancy, no centro de São Gonçalo, que é bastante voltado para a formação de professores. Porém, creio que o sonho de estudar lá era mais por conta do uniforme do que da vontade de fazer a formação de professores. Acredito hoje que, após esse tempo, não parei muito para pensar no que poderia seguir de profissão. Esse pensamento só voltou quando, no ano de 2015, minha irmã chegou ao 3º ano do ensino médio e pediu para que minha mãe pagasse um pré-vestibular para que entrasse na faculdade, que ela e as amigas haviam descoberto, e que tinha uma política de bolsa para moradores de baixa renda. Uma memória que se torna bastante presente desde esse período é de uma visita à casa da minha avó, que minha mãe, empolgada, disse para meu tio que ia pagar cursinho para minha irmã entrar numa faculdade pública, visto que seria inviável pagar uma particular. E meu tio disse que filho de pobre não entra em faculdade pública. Um pequeno spoiler do final. Hoje minha mãe tem as 2 filhas na faculdade, uma cursando serviço social e outra cursando licenciatura em História.
Como eu sou apenas um ano mais nova que minha irmã, quando ela se formou na escola, eu fui para o terceiro ano do ensino médio e foi minha vez de fazer cursinho, mesmo que nesse momento não fosse a minha vontade, uma vez que eu trabalhava de jovem aprendiz e não queria ter que pedir demissão. Porém, como o cursinho não era tão barato, meus pais só poderiam pagar a mensalidade e a passagem era paga com o Riocar escolar. A escolha da profissão que iria seguir veio atrelada a uma conversa em família, em um carro, quando estava indo fazer um passeio. Quando soltei que queria ser pediatra e ouvi que seguir essa carreira teria que fazer medicina e que era um curso bastante concorrido, então decidi por um curso que me mantivesse na área da saúde e escolhi cursar nutrição. Logo, fiz o pré-vestibular todo querendo cursar nutrição e falando para todos ao meu redor que seria nutricionista. Porém, nunca fui boa em biologia e química e sempre amei a disciplina em história desde a oitava série, quando assisti ao filme Escritores da Liberdade e descobri o livro O Diário de Anne Frank e fiquei fissurada em relatos de sobreviventes do nazismo. Mas creio que nesse momento nunca havia passado na minha cabeça ser professora de história ou qualquer outra disciplina. Realizei a prova do Enem, querendo fazer nutrição, porém, na segunda fase da prova da UERJ, eu realizei a prova querendo licenciatura em História, pois sabia que sairia razoavelmente bem em História e Geografia, coisa que não ocorreria em Biologia e Química. Os motivos que me fizeram mudar o curso e escolher seguir a carreira de professora, foi amigos da escola e professores da disciplina que tive durante o percurso formativo escolar. Iniciar pelo professor que passou o filme mencionado anteriormente, que sempre deu aulas com muita leveza e amor pela profissão, com quem mantenho contato até hoje e que sempre que preciso está disposto a me ajudar. Com ele, fiz meu primeiro estágio supervisionado e vi que o carinho e cuidado com o aluno sempre está presente nas aulas dele. O segundo professor que me inspirou foi o do pré-vestibular, que é ex-aluno da UERJ, Faculdade de Formação de Professores, e que sempre falou bem da faculdade, e que, como o anterior, sempre foi muito didático ao ensinar. Já os amigos foram importantes, não para a escolha do curso, mas da profissão professora, já que eles haviam ficado de recuperação em Química e, por conta do cursinho, eu havia aprendido a matéria que a professora estava dando no quarto bimestre. E ajudei ele um dia, antes da prova, a matéria, e ele conseguiu passar em Química. Eu acredito que esse foi o pontapé inicial para eu mudar de escolha. Atualmente, vejo como esses agentes foram importantes na escolha da profissão e como me sinto realizada na profissão. Acredito que os estágios realizados durante a graduação ajudam também a encontrar para qual lado você tende a ir. Durante o meado da graduação, pude fazer parte do programa institucional de bolsas de iniciação à docência, onde tive contato com a sala de aula e pude ministrar algumas aulas sobre reforma e contra-reforma e relacioná-las com a intolerância religiosa. E tive um apoio muito grande da turma que participou das aulas. Outro lado da educação que me encanta e me ajuda é o meu estágio atual da Fundação Roberto Marinho, onde vejo outra área que não a sala de aula em si, mas a formação continuada de educadores do programa Jovem Aprendiz, que é uma pauta importante para a atuação docente. Um outro grande incentivo que tem na faculdade, além da minha família que sempre me dá apoio, são os amigos que fazem com que a gente permaneça firme e que não desista da graduação. Nesse momento pandêmico, tem feito falta se sentar nas mesas da faculdade e conversar, jogar jogos no intervalo das aulas. E tem sido até desgastante estar longe de pessoas que nos ajudam tanto nessa caminhada. Finalizo esse memorial agradecendo todo o apoio que tive até o momento, desde a escola do curso, como até quase a conclusão dele. Agora que faltam poucas disciplinas a serem cursadas, acredito que, de certa forma, todos são responsáveis por eu estar perto da conclusão.
amigos da escola, amigos do pré-vestibular, família e amigos da faculdade. Próximo texto: Os passos de uma estudante nordestina de escola pública até ingressar na UERJ-FP, da Francisca Mádila de Souza Barbosa e Maria Luísa Bamp. Boa tarde, sou a Francisca Mádila de Souza Barbosa e eu tive como coautora a minha orientadora, Maria Luísa Bamp. O meu título é Os Passos de uma estudante nordestina de escola pública até ingressar na UERJ-FFP. Acesso minhas memórias e me recordo que desde bem pequenina eu tinha vontade e um sonho de ser professora da educação infantil. Comecei os meus estudos com 5 anos de idade, no jardim de infância em uma escola do meu bairro, que se chamava UMEI Gabriela Mistral, localizada em Niterói, no bairro do Badu. Até os dias atuais, ainda me recordo do nome da minha primeira professora, do jardim de infância, a minha querida professora Joyce. A professora Joyce é marcante na minha vida, por ter sido a minha primeira professora do jardim de infância. E foi uma ótima professora, da qual tenho recordações maravilhosas. Aos 6 anos, ingressei no ensino fundamental. E o nome da minha escola era Vera Lúcia Machado, também localizada no município de Niterói e no bairro Badu. Lembro-me que foi uma fase bastante difícil para minha adaptação na nova escola. Eu era uma criança muito tímida, quietinha e retraída. Fui para uma nova escola. Tudo era novo para mim. Teria que me adaptar a tudo, desde o espaço físico, as pessoas e a convivência com os meus novos colegas de turma. No meu primeiro dia de aula, na classe de alfabetização, eu chorei muito com saudades da minha mãe e não queria ficar na escola. Queria mesmo era ir embora com a minha mãe para a minha casa. Minha mãe, sabiamente, não me deixou ir para casa e tive que ficar na minha nova escola e na classe de alfabetização. Com o passar dos tempos, eu fui me adaptando à minha nova escola, fazendo novas amizades. A alfabetização foi um período bastante difícil e marcante na minha vida educacional. Eu reprovei em meu primeiro ano do ensino fundamental. Dizem que um dos motivos foi ter contraído uma bronquite crônica e ter me ausentado por aproximadamente 3 meses da escola. Após esses 3 meses, quando eu voltei para a escola, a minha professora da época, que se chamava Rita de Cássia, percebeu que eu não sabia ler e nem escrever. Tenho uma lembrança quando voltei à escola, em uma aula, em um dia da semana, a tia Rita me pediu para ler um texto de uma folha, impressa em um mimeógrafo. Era um instrumento bastante utilizado na minha época de escola. Essa tecnologia era utilizada para reproduzir cópias, o que na atualidade chamaríamos de impressora. Claro que com uma qualidade bem menor. Lembro-me bem quando eu tentei e me esforcei para reconhecer aquelas letrinhas do texto, mas eu não consegui ler de jeito nenhum. A professora percebeu isso de imediato. A alfabetização, iniciada no ano de 2000, acompanhada de um período de doença de 3 meses por conta da bronquite crônica, não foi possível recuperar o ano letivo. A professora Rita considerou que eu ainda não tinha como aprender a ler e a escrever, faltando 6 meses para concluir o ano, e tomou uma decisão que foi drástica em minha vida, me reprovar no meu primeiro ano do ensino fundamental, a alfabetização. Como diziam antigamente, repetir de ano era um ano perdido. No ano seguinte, sem entender que eu tinha sido reprovada, reiniciei o processo. Só percebi que havia sido reprovada no ano seguinte, após voltar para as aulas. No ano seguinte, reiniciei a alfabetização pela segunda vez. Fiquei triste. No meu primeiro dia de aula, retornando na Alfa, eu me lembro que reencontrei a tia Rita. Ela me abraçou bem forte, estava bem animada.
e eu estava feliz em reencontrá-la de volta. Agora, refletindo sobre esse fato, tive uma triste lembrança de quando vi a minha antiga turma de Alfa indo para outra sala. Ficava me perguntando na época, por que eles não estão na mesma turma que eu? Eu demorei na época um pouco para poder cair a minha ficha que eu havia sido reprovada. E sobre a professora Rita, eu gostava muito dela e tinha uma grande admiração por ela ter uma suma importância na minha trajetória escolar, em ter sido a pioneira em me auxiliar a aprender a ler e a escrever. Na primeira série, a minha professora se chamava Ana. Foi uma ótima professora, gostava muito dela. Lembro que na primeira série, antes da professora Ana chegar, eu fiquei alguns meses sem uma professora fixa na minha sala de aula, porque a professora anterior aposentou-se. Após alguns meses, a professora Ana ficou como substituta da professora anterior, em que eu não me lembro mais o nome, só lembro que era uma senhorinha. Eu considero a segunda série como o melhor ano da minha vida no ensino fundamental. O nome da minha professora do período chamava-se professora Carla. E claro que eu comecei a chamá-la de tia Carla. Eu tenho uma consideração à tia Carla como a minha professora preferida. Ela sempre me elogiava nos trabalhos que passava, com as frases parabéns, maravilhoso e muito bom. Acho que eu era uma aluna exemplar. A tia Carla foi uma professora que levantava a autoestima dos seus alunos com essas frases sensacionais. 2 anos de escolarização, a quinta série, foi um ano mais legal em que eu estudei. Foi o ano em que a novela Rebelde era febre no Brasil e no mundo. E como eu estudava de tarde, eu amava ir para a escola, quase correndo para poder assistir a novela Rebelde. Eu entrei na nova escola do ensino médio com 12 anos. O nome desse meu colégio era Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro, e que também era no município de Niterói, no bairro do Badu. Foi nessa mesma época que fiz minha estreia como professora, com uma pessoa que amo muito, o meu pai, ensinando meu pai a ler e a escrever em casa para o meu pai, que é semi-analfabeto. Mesmo depois de um dia cansativo de trabalho à noite, era o nosso momento de encontro. Eu sem experiência alguma, brincando de ensinar, e ele demonstrava que gostava muito. As nossas aulas sempre aconteciam quando ele chegava do trabalho. Na época, meu pai trabalhava em obras de construções de prédios. Mesmo chegando cansado, ele aparentava disposição para aprender a ler e a escrever. E atualmente eu me recordo no dia que ele me pediu ajuda, e ele disse assim: Mádila, vou comprar um quadro e diz para você me ensinar a estudar. E eu disse: vou te ensinar sim, pai. Eu fiquei experimentando minhas habilidades intuitivas de lecionar para o meu pai, por um período de aproximadamente 1 ano. Essa iniciativa foi importante, pois ele se entusiasmou e começou a frequentar escolas de ensino fundamental, que tinham um projeto EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. A mamãe Maria, hoje com 58 anos, sabe ler e escrever muito bem, embora tenha estudado até a 4ª série. O meu pai Francisco, hoje com 56 anos, estudou até a 3ª, mas, mesmo com a experiência de ter frequentado a sala de aula, ele não aprendeu a ler e a escrever com agilidade e facilidade como a minha mãe. Nos dias atuais, infelizmente, o meu pai não frequenta mais a modalidade de ensino EJA. Vale dizer que o meu pai estudou pelo projeto EJA durante um período de aproximadamente 5 anos. Começou na Alfa em uma escola e concluiu até o 4º ano em outra escola do nosso bairro. Um dia desses eu perguntei para ele se ainda tinha vontade de concluir a 5ª série. Afinal, o aluno do EJA que tenha concluído a 5ª série tem o direito de adquirir um diploma de conclusão do ensino fundamental. Ele disse que a época dele de querer estudar já passou. Falei para ele que a época dele ainda não passou, basta ele querer, que ele pode ainda aprender e que eu iria ensiná-lo outra vez a ler e a escrever.
porque futuramente ele vai ter uma filha professora dentro de casa que vai poder ajudá-lo a ler e a escrever. Eu tendo essa experiência com meu pai, que foi um aluno EJA, e as dificuldades que ele traz é que me motivam e animam em querer um dia ser professora de educação infantil. Mesmo com a timidez da infância enraizada na minha essência, eu gostava de dar aulas para o meu pai. Eu me sentia feliz e realizada em perceber que ele estava aprendendo a ler e a escrever. Mesmo que tenha sido um pouco, eu ficava contente em estar auxiliando para a conquista da leitura e da escrita. Um dos pontos que sei que preciso trabalhar é com a função social da escrita, para que ele compreenda e fique motivado para isso. A minha chegada até a UERJ FFP foi um percurso bem longo. Eu prestei o primeiro vestibular da UERJ no ano de 2013, em que eu estava no terceiro ano do ensino médio. Na mesma época, eu frequentava um pré-vestibular voluntário no Colégio Estadual Aurelino Leal, que fica localizado no município de Niterói, no bairro do Ingá. Infelizmente, nessa época, eu não passei no vestibular da UERJ, mesmo fazendo o pré-vestibular. Eu fiquei péssima porque eu criei muita expectativa em passar no vestibular da UERJ, na minha primeira tentativa. A minha história de vida, especialmente a relacionada à vivência e experiência educacional, é o que me inspirou no tema escolhido para a monografia sobre o fenômeno bullying, cujo acontecimento ocorre nos ambientes escolares e uma prática que está presente não somente em meninos, mas também com meninas, e que se faz necessário que os professores estejam atentos ao que se passa em sala de aula e na escola de modo geral. A minha trajetória escolar, até chegar na UERJ FFP, foi de muitas lutas e obstáculos, como dizem, muitas pedras nos caminhos. Fazer uma faculdade, para mim, parecia um sonho impossível de ser realizado. Uma aluna nordestina, pobre, negra, estudante que estudou a vida inteira escola pública, em que temos o conhecimento que o ensino público, infelizmente, não é de uma ótima qualidade, ainda por cima moradora de favela. Então, qual seria o meu objetivo de vida? Qual seria o meu sonho? O que eu queria para o meu futuro? Como qualquer adolescente da minha origem, o meu objetivo de vida, antes de conseguir entrar na UERJ, era, após a conclusão do ensino médio, rapidamente conseguir um emprego, com o intuito de poder me estabilizar financeiramente, para não ser dependente dos meus pais. Afirmo, eu sou cotista com muito orgulho e não tenho vergonha de dizer. Primeiro, por minha resistência. Antes eu tinha muita vergonha de falar para as pessoas que eu era cotista, porque na minha consciência ser cotista era ser uma pessoa que era inferior aos outros por ter entrado na universidade, através de um sistema de cotas, como se isso não fosse mérito meu. Mas com o tempo eu percebi que esse pensamento que eu tinha não era bacana. Talvez tenha entendido que esse era um dever da sociedade para comigo, que todos aqueles que queiram estudar, especialmente aqueles que foram alijados desse lugar por muito tempo, como os meus pais, os pais deles, os pais dos pais, merecem ter a oportunidade de ingressar em uma universidade pública de qualidade. Da parte da minha família e do meu pai, sou a primeira mulher a cursar uma faculdade, e somente eu e o meu irmão cursamos faculdade. Os meus familiares moram em uma cidade pequena no interior do estado do Ceará, em um pequeno município com o nome de Ipu, local de difícil acesso para meios de transporte como ônibus e carro. O meu irmão cursa faculdade de terapia ocupacional na UFRJ, e ele foi a pessoa que mais me ajudou a entrar na UERJ para cursar o curso de pedagogia. A minha trajetória escolar, como eu falei anteriormente, foi com muitos lutas e obstáculos, em que eu enfrentei até conseguir chegar no momento que me encontro agora, iniciando a escrita da minha monografia. E eu aqui estou, cheguei no meu último degrau da minha trajetória na UERJ. Enfim, a interrogação do eixo, o que eu queria ser quando crescesse, me fez lembrar que desde a minha infância tinha vontade de ser professora de educação.
A minha mãe me lembrou recentemente que eu sempre falava que queria ser professora. Meu pai não permitia que o meu irmão e eu faltássemos às aulas e sempre nos falava da importância dos estudos nas nossas vidas. E se não fosse a resistência da minha família, eu não estaria onde eu estou hoje, cursando pedagogia para ser professora na UERJ-FFP, uma das melhores universidades da América Latina. Agora é o texto da Tamires Lima dos Santos, o que eu queria ser quando crescesse. Eu queria ser quando crescesse. Quando eu me faço a pergunta, Tamires, o que você queria ser quando criança? Diversas respostas vêm, uma a uma com sua particularidade, influência do meio e familiar. Quando você é criança, as influências do meio familiar contam muito em diversas decisões. Por exemplo, quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, a minha prima fazia balé. Ela dançava na igreja, tinha um jeito mais espoleta, e isso me fazia pensar que aquilo não servia para mim. Eu sempre tive um jeito muito desengonçado, por isso achei que aquilo fosse bem distante. Um dia minha mãe me perguntou se eu não queria fazer aula. Eu disse que sim, afinal de contas poderia ser uma bailarina, né? Se achava na minha cabeça. Contudo, depois de um mês de aula eu desisti e vi que aquilo não era para mim. Mas o que me marca não foi eu não ter gostado, foi eu ter tentado e a minha família acreditado em mim. Também tive outros sonhos influenciados pela mídia. Antigamente existiam muitas propagandas de bonecas na televisão, aquelas bonecas que tinham lá as suas profissões, como veterinária, professora, arquiteta, dona de lojas de bolo, nadadora, ginasta. Então, aquelas propagandas instigavam ser alguma coisa daquelas coisas. O mais interessante nisso tudo era a minha mãe. Ela sempre me incentivou a fazer uma faculdade. Então, ela torcia pelos meus sonhos. Então, quando eu falava, mãe, eu quero ser arquiteta, ela dizia, você vai ser, minha filha, se esforça. Mãe, eu quero ser ginasta. Você vai ser, minha filha, estuda. Ela sempre deixou bem claro que eu precisava estudar para conseguir alcançar os meus sonhos. Em contrapartida, o meu pai e os meus parentes não achavam necessário fazer faculdade. Então, todas as vezes em que minha mãe me incentivava, eles torciam o nariz. Hoje eu entendo que essas falas dos meus parentes, ou essa postura, é por causa da cultura que viviam. Além disso, trabalhar era uma prioridade e a necessidade para eles. Estudar, acabar o ensino médio e trabalhar. Hoje em dia, o pensamento deles já mudaram. Eles acreditam e incentivam o ensino superior. Os pensamentos mudam. Mesmo assim, quando eu era mais nova, a vontade de ser alguma coisa, de poder ajudar alguém, sempre fez parte de mim, quando eu era criança. É importante falar um pouco sobre os meus familiares. Infelizmente, nenhum conseguiu fazer alguma graduação. Minha mãe conseguiu concluir o ensino médio uns anos atrás e, apesar dela não ter concluído o seu ensino médio na época em que eu era pequena, ela sempre me incentivava a cursar uma universidade. E entre tantas as profissões que na época já se passaram na minha mente, até minha adolescência, eu nunca fui desacreditada pela minha mãe. Eu destaco esse ponto, pois foi um marco na minha infância. É claro que as memórias que eu tenho da minha infância acabam sendo seletivas. Muitas das coisas que já ocorreram eu não me lembro com precisão ou não lembro mesmo. Contudo, há eventos marcantes que ficam e a partir da atualidade é possível fazer a reconstrução daquela memória sem tirar a sua essência. Até chegar à minha época de adolescência. Vários sonhos foram deixados de lado por mim. Eu comecei a perceber o que de fato faziam aquelas profissões que eu sonhava tanto em ser. Por exemplo, eu sempre amei bichinhos, sempre. Cachorro sempre foi um amigo para mim. Então eu sonhava em ser veterinária. Porém eu percebi que iria me fazer mal ver os bichinhos tão debilitados e lidar com aquilo não era uma opção para mim. Então esse sonho foi deixado de lado de forma racional. E claro, isso é normal. Querer algo e depois desistir é normal. Quando chegou a minha adolescência, tudo começou a ficar confuso. Se na minha infância eu tinha vários sonhos, na adolescência eu não tinha quase que nenhum. Então eu comecei a não entender o motivo disso. Por que com o passar do tempo, o que era tão abundante começou a se tornar tão raso? Olhando hoje, eu consigo entender o motivo, mas na época não. Atualmente, quando olhamos para trás, parece que seria possível ter feito tanta coisa diferente, ou nos perguntamos, caramba, como eu pude ter aquela atitude frente àquela situação? Mas isso é normal.
No presente, vemos coisas com outra clareza, com outra maturidade. Na minha adolescência, eu tive esse bloqueio porque eu comecei a me pressionar muito. Época de vestibular chegando, as pessoas começando a cobrar, meus pais começaram a me cobrar, então eu bloqueei. Aí eu tive que escolher em um período de tempo que eu queria ser. Então eu comecei a pesquisar e me identificar com algumas profissões, e 2 me chamaram a atenção. A partir dessas escolhas, eu fui trabalhando para que uma dessas profissões pudesse se tornar a minha profissão futura. Hoje em dia, eu curso Ciências Biológicas, que era uma das opções de profissão que eu tinha quando era adolescente, e eu sou muito feliz com o curso em que eu escolhi. Toda a trajetória do que eu queria ser quando crescesse me trouxe até essa profissão linda e maravilhosa, que apesar de eu ainda ser estudante, posso dizer que é linda essa profissão, de professora e bióloga. Talvez quem olhe minha profissão hoje em dia não perceba quantas dificuldades eu tive que passar para poder chegar até aqui. O último texto é o da Júlia Gonçalves Ramos, minha curta trajetória profissional e as minhas grandes inspirações. Então, vou apresentar o texto da Júlia. Nasci e cresci em um lar que sempre despertou em mim e nas minhas irmãs o desejo de estudar e buscar uma autorrealização, não somente profissional, mas completa. Nossa família é formada em grande parte por professores e mestres. Logicamente, esse fator foi muito considerável para a escolha de profissões futuras de filhos e netos. Dito isso, não poderia começar essa explanação sem antes citar a minha avó paterna, Maria Helena, que se tornou a nossa maior inspiração pela busca da realização profissional. A história dela começa, tenho certeza, como a de muitas outras Marias de nosso país. Minha avó se casou muito cedo, sequer havia terminado o ensino médio. Após muitos anos de casada e com seus 3 filhos maiores, decidiu voltar a estudar e buscar realizar seu sonho. Não foi fácil, pois havia a resistência de seu marido, o medo causado pela diferença de idade dos demais alunos e também uma insegurança natural, por estar ausente muitos anos de uma sala de aula. Sua retomada estudantil se deu aos 33 anos de idade, para concluir por supletivo o ensino fundamental, iniciando o ensino médio, formação de professores, aos 34 anos. Curso esse concluído 4 anos após, dando-se a sua formatura aos 38 anos. Já formada, sua trajetória profissional iniciou-se no ano seguinte, exercendo sua profissão no Colégio Municipal Genésio Cotrim, no município de Itaboraí, onde ali ficou por 1 ano. Para que eu possa dar continuidade à história da minha vovó, preciso frisar algo importante e relevante para a nossa família. Tenho uma prima que nascera com necessidades especiais e a minha avó procurou ajudar os meus tios, conseguindo um atendimento na APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Atendimento esse que se tornou um tratamento prestado até os dias atuais, mas não mais pela APAI, mas pela Pestalozzi. Ao conhecer o trabalho realizado pela APAI, minha avó se encantou tanto com as crianças como também pelo amor e dedicação daqueles profissionais para com as mesmas. Em 1994, surgiu a oportunidade de iniciar seu ciclo na APAI de Niterói, onde pôde exercer com magestria seu ofício junto àquelas crianças tão especiais. Ali ficou por 19 anos, tendo sua carreira encerrada por conta de problemas de saúde, aposentando-se primeiramente por invalidez e depois por idade. Continuando, não poderia deixar de falar também do meu bisavô, o pai da minha avó Helena, que mesmo tendo sido lavrador, fazendo trabalhos braçais, nunca deixou de incentivar os filhos a crescerem profissionalmente. Ele plantou a semente e hoje a família colhe os frutos. Seus filhos são formados em Direito, Letras, Pedagogia e Teologia. Ele dedicou e dedica a sua vida à família. Meu bisavô é o meu maior exemplo de dedicação e amor que tenho. Agora, preciso falar da minha irmã mais velha, que também fez formação de professores e, posteriormente, faculdade de pedagogia e uma pós em neuropsicopedagogia. Posso com certeza dizer que, para mim, após a minha avó, a minha irmã é a minha maior inspiração na área profissional. Como é lindo vê-la preparando e dando as suas aulas, onde preciso abrir aqui um parêntese.
pois tive o privilégio de estagiar em uma de suas turmas. Seu cuidado, sua dedicação, seu amor pelo ofício e a busca pela excelência foram fontes de grande inspiração para mim. Se hoje estou aqui escrevendo essas palavras, devo isso também a ela. Tenho ainda uma irmã caçula, que até iniciou a formação de professores, mas acabou desistindo, porque entendeu que não era isso que queria como profissão. Hoje, ela está concluindo o ensino médio no curso de formação geral e pensa em seguir carreira na área de engenharia e ou arquitetura. Mas como essa decisão de escolher uma profissão é algo assustador, principalmente na idade dela, pode ser que ela mude de ideia mais uma vez. Embora tenha nascido em um lar onde parte dos meus familiares eram professores, meus pais não são professores. Minha mãe formou-se no curso técnico em administração, mas não exerce a função, tendo em vista que se dedicou ao lar e à criação de suas 3 filhas. Meu pai tem uma trajetória de formação parecida com a de sua mãe, minha avó. Ele se casou muito novo e não havia concluído o ensino médio. Após alguns anos de casado, incentivado pela minha mãe, decide dar continuidade aos estudos, se matriculando no CEDERJ, onde concluiu o ensino médio. Após a conclusão, buscou iniciar o ensino superior, buscando a formação no curso de Administração de Recursos Humanos, faculdade essa concluída em 2010. Em 2015, retornou para mais uma formação, sendo essa em Teologia, concluída em 2018. Agora sim posso falar de mim. Bem, minha infância foi cercada de alegria e muito amor. Tenho pais incríveis que sempre foram zelosos e atenciosos, sempre incentivando a mim e a minhas irmãs a estudarem e tirarem boas notas. Fui uma excelente aluna no quesito de tirar boas notas, mas também muito espivitada, levada e que amava uma conversa. Minha mãe sempre era chamada no colégio por algumas de minhas peraltices. Mas, quanto ao olhar do que eu queria ser quando crescesse, as pessoas à minha volta tinham muito a ideia de que eu me tornaria advogada, pois sempre defendia meus amigos na escola e minhas irmãs em casa e constantemente tinha uma resposta na ponta da língua. Eu já pensei em ser muitas coisas, tais como pediatra, estilista, veterinária e até professora de matemática. Era a minha matéria favorita no ensino fundamental. Mas, depois de ficar mais madura, fui percebendo o quanto amava o magistério. Tive grandes exemplos, como citei acima. Não tive dúvidas quando me perguntaram se iria fazer o ensino médio voltado para a formação de professores. Disse sim. Então, iniciei minha jornada. Tive professoras fantásticas que sempre me apoiaram e me incentivavam a crescer. Mas tive uma professora em especial que incessantemente me inspirava. Seu nome, Jaqueline. Ela era a minha professora de História do Ensino Médio, muito dedicada e que sempre demonstrou muito amor pelo que ensinava. Formei-me em 2017 e logo no ano seguinte já estava trabalhando. Mas eu queria mais. Tentei, no mesmo ano em que me formei, passar para uma faculdade pública, mas não tive êxito. Por mais que eu ame ter feito o curso normal, ele não me preparou para os vestibulares. Então, no ano de 2018, entrei no pré-vestibular. Escolher o que fazer para o resto da vida é difícil demais. A sociedade nos impõe isso muito cedo. Não é uma decisão fácil e não foi diferente comigo. Tive muita dificuldade para escolher uma faculdade. Trabalhei muito em 2018, tinha 2 empregos e ainda estudava para conseguir passar para a faculdade. Foi no pré-vestibular que eu tive certeza que queria fazer História. Então, no final deste mesmo ano, recebi a notícia que eu havia passado para a UERJ-FP. Comecei a estudar no 2º semestre de 2019 e tive apenas um período presencial, pois logo depois a pandemia se instaurou pelo mundo e desde então tenho tido minhas aulas online. Com a pandemia, vieram muitas dúvidas quanto à decisão sobre a minha escolha. Seria esse o curso certo? Então, no final de 2020, me dei conta de que quero seguir outra profissão. Assim que me formar em História, tenho plano de dar aulas, mas também de começar minha faculdade de moda. Algo totalmente diferente do meu campo atual, mas que sempre foi um sonho que acabei deixando de lado por me preocupar com a opinião de outras pessoas e até, impossivelmente, decepcionar os meus pais.
Hoje, estou no 4º período de História e tenho muitos planos, como disse acima. Percebo, atualmente, que talvez o curso de História tenha sido algo certo para aquele momento, algo que irei até o fim, mas que talvez não seja algo que farei para sempre. Hoje, me preocupo menos com essa imposição da sociedade de querer que os jovens decidam sua vida rapidamente, no estalar de dedos. Decidam tudo o que irão fazer em suas vidas de uma hora para outra. Conversando com os meus pais, acabei me dando conta também que a cobrança maior vinha de mim. Percebo que meus pais me apoiam e querem que eu seja muito feliz. Faça algo que eu ame, não importa a idade que eu tenho. Concluindo, tem uma frase especial que almejo ter em minha vida. Escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida. Confúcio. Sim, nós podemos escolher vários caminhos. Eu penso que um caminho interessante, ao invés de abrir, por exemplo, para que eu fizesse uma análise geral de tudo, tenho vários comentários para fazer de cada um, né? Mas acho que a gente podia abrir a conversa, né? Porque acho que todo mundo também quer comentar várias coisas, né? Tem coisas pontuais, saltadas. Eu gosto muito desse estilo mais desorganizado e caótico. Acho ele fértil e dialógico, né? Eu posso começar, se elas, assim, é muito emocionante falar da história de vida de cada uma, né, e das influências. A Maria Clara, eu queria começar. Bom, primeiro falar para a Mádila que, quando eu li a primeira escrita dela, eu logo pensei, essa escrita ela precisa publicar, ela, né? Todas as minhas orientandas, eu tenho o hábito de começar a monografia com a biografia delas, porque sempre há uma conexão da história de vida com aquilo que elas querem falar, né?